Então os que estivessem sobre o monte Gerizim pediriam a Deus que abençoasse os que observassem com piedade as leis dadas por Moisés. Os que estivessem sobre o monte Ebal confirmariam com aclamações esse pedido e pronunciariam, por sua vez, as mesmas bênçãos, ao que os outros responderiam com os mesmos clamores de alegria. Por fim, fariam uns depois dos outros, na mesma ordem, todas as espécies de imprecações contra os violadores das leis de Deus. Moisés mandou escrever todas essas bênçãos e maldições e, para melhor conservar-lhes a recordação, mandou gravá-las nos dois lados do altar e permitiu ao povo que dele se aproximasse somente naquele dia de oferecer holocaustos, o que lhes era proibido pela lei. Esses foram os mandamentos que Moisés outorgou aos hebreus e que eles observam ainda hoje. 176. Deuteronômio 29. No dia seguinte, mandou reunir todo o povo e quis que as mulheres, as crianças e mesmo os escravos estivessem presentes. Obrigou-os todos a jurar que observariam inviolavelmente e conforme à vontade de Deus todas as leis que ele lhes havia concedido por ordem dele, sem que nem o parentesco, nem o favor, nem medo, nem qualquer outra consideração os pudesse levar a transgredi-las. E, se algum dos parentes ou alguma cidade, sem motivo, quisesse fazer coisas que lhes fossem contrárias, todos, em geral e em particular, os dominariam à força e, depois de vencer esses ímpios, destruiriam as suas cidades até os alicerces, sem que restasse, se possível, o menor vestígio delas. Se não fossem bastante fortes para vencê-los e castigá-los, que ao menos demonstrassem horror pela sua impiedade. Todo o povo prometeu com juramento observar essas coisas. Moisés instruiu-os depois sobre a maneira como deviam fazer os sacrifícios, a fim de torná-los mais agradáveis a Deus. Recomendou-lhes ainda que não se metessem em guerra alguma, senão depois de reconhecer, pelo brilho extraordinário das pedras preciosas que estavam sobre o racional do sumo sacerdote, que Deus aprovava que eles as empreendessem. 177. Josué então predisse, pelo espírito de profecia, mesmo ainda vivendo Moisés em presença deste, tudo o que faria para o bem do povo ou na guerra, pelas armas, ou na paz, pela publicação de várias leis boas e santas. Exortou-o a praticar com cuidado a maneira de viver que lhes acabava de ser determinada e disse-lhes que Deus lhe havia revelado que, se eles se afastassem da piedade de seus antepassados, seriam oprimidos por toda espécie de desgraças. O seu país se tornaria presa de nações estrangeiras e os seus inimigos destruiriam as suas cidades, queimariam o templo e levá-los-iam escravos. Eles gemeriam numa escravidão tanto mais dolorosa quanto teriam por senhores homens sem piedade e então se arrependeriam, porém muito tarde, de sua desobediência e ingratidão. Todavia a infinita bondade de Deus não deixaria de restituir as cidades aos seus antigos habitantes e o templo ao seu povo, o que aconteceria não somente uma vez, mas diversas. 178. Deuteronômio 31, 33 e 34. Moisés ordenou em seguida a Josué que levasse o exército contra os cananeus, assegurando-lhe que Deus o assistiria naquela empresa e desejando toda espécie de felicidade ao povo, e assim falou-lhes: hoje Deus resolveu terminar a minha vida, e devo ir encontrar-me com os meus pais. É bem justo que antes de morrer eu lhe dê graças na vossa presença pelo cuidado que teve de vós, não somente vos livrando de tantos males, mas vos cumulando de tantos bens, e por me assistir nas dificuldades que tive de enfrentar para vos proporcionar tantos benefícios. Pois é somente a Ele que deveis o começo e a realização de vossa felicidade. Eu fui apenas o seu ministro e só em as suas ordens, que são efeitos de sua onipotência, de que eu não saberia dar graças o suficiente nem teria como rogar-lhe a continuidade. Deixo cumprido esse dever e rogo-vos que graveis na memória um tão profundo respeito por Deus e tanta veneração por suas santas leis que as considereis sempre como o maior de todos os favores que ele vos fez e que jamais poderíeis dele receber. Se um legislador, embora sendo um homem, não iria tolerar que se desprezassem as leis criadas por ele e castigaria o desprezo a elas com todas as suas forças, imaginai qual será a cólera e a indignação de Deus, se deixardes de observar as suas. Rogo a ele de todo o meu coração que não permita sejais tão infelizes para merecê-lo. 179.
Depois de assim falar, Moisés predisse a cada uma das tribos o que lhe deveria acontecer e desejou-lhes 1000 bênçãos. Toda aquela enorme multidão não pôde por mais tempo reter as lágrimas. Homens e mulheres, grandes e pequenos, todos demonstraram igualmente o seu pesar por perder um chefe tão ilustre. Não houve mesmo criança que não derramasse lágrimas. A sua eminente virtude não podia ser ignorada nem mesmo pelos dessa idade. Dentre as pessoas sensatas, umas deploravam a gravidade de sua perda para o futuro e outras queixavam-se de não terem compreendido bastante a felicidade que era para eles ter um tal chefe e guia e de serem privados dele quando começavam a conhecer. Nada, porém, demonstrou tão bem até que ponto chegava a aflição deles como o que aconteceu a esse grande legislador. Pois ainda que estivesse convencido de que não era necessário chorar a hora da morte, pois ela vem por vontade de Deus e por uma lei indispensável da natureza, ele ficou tão comovido pelas lágrimas de todo o povo que não pôde deixar de chorar. Caminhou depois para onde deveria terminar a vida, e todos seguiram-no gemendo. Aos mais afastados, ele sinalizou com a mão que parassem e rogou aos que estavam mais próximos que não o afligissem mais ainda, seguindo com tantas demonstrações de afeto. Assim, para obedecer, eles pararam, e todos juntamente lamentavam a infelicidade por tão grande perda. Eleazar, o sumo sacerdote, Josué, o comandante do exército, e os senadores foram os únicos que o acompanharam. Quando ele chegou ao Monte Nebo, que está em frente a Jericó e é tão alto que de lá se pôde ver todo o país de Canaã, despediu-se dos senadores, abraçou Eleazar e Josué e deu-lhes o último adeus. Ainda ele falava quando uma nuvem o rodeou e ele foi levado a um vale. Os livros santos, que ele nos deixou, dizem que Moisés morreu porque se temia que o povo não acreditasse que ele ainda estava vivo, arrebatado ao céu por causa de sua eminente santidade. Faltava somente um mês para que, dos 120 anos que viveu, ele completasse 40 no governo daquele grande povo, cuja direção Deus lhe havia confiado. Ele morreu no primeiro dia do último mês do ano, que os macedônios chamam de Estros, e os hebreus, Adar. Jamais homem algum igualou em sabedoria a esse ilustre legislador, e ninguém soube, como ele, tomar sempre as melhores resoluções e tão bem pô-las em prática. Jamais algum outro se lhe pôde comparar na maneira de tratar com um povo, de governá-lo e persuadi-lo pela força de suas palavras. Sempre foi tão senhor de suas paixões que parecia até delas estar isento e que as conhecia apenas pelos efeitos que via nos outros. Sua ciência na guerra pôde dar-lhe um lugar entre os maiores generais, e nenhum outro teve o dom da profecia em tão alto grau. As suas palavras eram outros tantos oráculos, e parecia que o próprio Deus falava por sua boca. O povo chorou durante 30 dias, e nenhuma outra perda lhe foi jamais tão sensível. E ele não foi lamentado apenas por aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-lo, mas também por aqueles que conheceram as leis admiráveis que ele nos deixou, porque a santidade que nela se nota não pode permitir dúvida sobre a eminente virtude desse legislador. Livro 5, capítulo 1. Josué, por um milagre, passa o Jordão com o exército e, por outro milagre, toma Jericó, onde somente Raabe se salva com os céus. Os israelitas são derrotados pelos de Ai, por causa do pecado de Acã, e tornam-se senhores dessa cidade depois que ele foi castigado. Artifícios dos gibeonitas para fazer aliança com os hebreus, que os ajudam contra o rei de Jerusalém e 4 outros reis. Josué derrota em seguida vários outros reis, coloca o tabernáculo em Silo, divide o país de Canaã entre as tribos e despede as de Ruben e Gade e metade da de Manasses. Estas, depois de passar o Jordão, erguem um altar, o que se pensou causar uma grande guerra. Morte de Josué e de Eleazar, sumo sacerdote. 180. Josué 1. Vimos, no livro precedente, de que modo Moisés foi levado do convívio dos homens. Depois de prestados a ele os últimos serviços e passado o tempo de luto, Josué ordenou a todas as tropas que estivessem prontas, mandou exploradores a Jericó para observar as disposições dos habitantes, e marchou com o exército, tendo em mira atravessar o Jordão.
Como o país dos amorreus, que corresponde à 7ª parte de Canaã, havia sido entregue às tribos de Ruben e Gade e à metade da de Manasses, ele fez ver aos chefes delas o cuidado que Moisés tivera por eles até a morte e exortou-os a cumprir com alegria o que lhe haviam prometido, porque se haviam obrigado tanto para reconhecer o afeto que ele lhes demonstrará quanto para a utilidade comum. Encontrou-os tão bem dispostos que eles forneceram 50.000 homens. Partiu então de Abila e avançou 60 estádios na direção do Jordão. Os homens que ele mandara para explorar a terra informaram-lhe que os cananeus de nada desconfiavam, havendo-os tomado por estrangeiros, levados ao seu país apenas pela curiosidade, que haviam observado a cidade com toda calma, sem que ninguém os impedisse, que em alguns lugares as muralhas eram mais fortes ou mais fracas, e as portas mais fáceis de serem surpreendidas, que pela tarde eles se haviam recolhido a uma hospedaria, perto da defesa, onde haviam estado por primeiro. Que depois de cear, eles se prepararam para regressar, mas alguém avisara o rei de que alguns homens, mandados pelos hebreus, haviam feito reconhecimentos na cidade e estavam na casa de Rabi com o propósito de fugir dali secretamente. O soberano enviou imediatamente alguns homens para prendi-los e entregá-los à justiça, a fim de os obrigarem a confessar, mas Rabi os escondeu nos montes de linho que fazia ficar ao longo do muro, e disse às pessoas mandadas pelo rei que verdadeiramente alguns estrangeiros, que ela não conhecia, cearam em sua casa, mas haviam partido pouco antes do pôr do sol, e que se temiam que a visita deles tinha algum fim prejudicial à cidade e ao rei, seria fácil apanhá-los e trazê-los de volta.